vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos, sou muito grato a Deus pela vida do reverendo Arival, pela bênção que ele é na minha vida, no meu ministério. Sou muito grato a Deus por essa igreja, que durante esses anos tem me acolhido tão bem e tenho crescido muito com os irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 40. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40, diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que nessa tarde o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, nos exorte, nos encoraje, que seja uma tarde de salvação, de renovação de esperança, que o Senhor nos abençoe neste momento e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de iniciarmos a exposição desse texto, eu quero compartilhar com os irmãos um versículo que mudou a minha vida e mudou a maneira como eu leio as Escrituras. Vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidamente ele. Está lá em Romanos, capítulo 15, verso 4, que diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Desde que eu entendi esse texto, eu passei a estudar, a meditar na palavra de Deus de uma forma diferente, entendendo que tudo o que aqui está escrito, foi escrito para o meu ensino, ou seja, os textos das Escrituras têm algo a nos ensinar, todos eles. E o objetivo disso, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Ou seja, todos os textos aqui também nos levam a ter esperança. E é por isso, irmãos, que quero te convidar a olhar para esse texto que trata da cura de um leproso, sobre essa ótica. Esse texto tem algo a nos ensinar e esse texto nos trará esperança. E eu quero compartilhar com vocês a respeito deste tema, a esperança para você. Esse episódio que nós lemos aqui, ele também está narrado nos outros 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e a descrição de Marcos ela é um pouco mais completa. Marcos já havia relatado, ainda nesse primeiro capítulo aqui do evangelho, outras curas que o Senhor Jesus havia feito. Ele relatou aqui a cura de um homem possesso por um espírito imundo, ele relatou também a cura da sogra de Pedro, ele falou que muitas outras curas aconteceram, até que então acontece, ele narra a cura desse leproso. E para que nós entendamos a profundidade, o impacto que a cura desse leproso teve, é importante trazermos à nossa memória o que era a lepra. E a lepra, naquele tempo, era uma doença que causava muito medo. Era uma doença de pele, onde as pessoas que estavam ao redor de alguém leproso tinham muito medo de serem contaminadas. E os leprosos eram pessoas que eram excluídas da sociedade justamente por conta disso, ninguém queria ficar perto de um leproso. Os leprosos, então, eles eram excluídos, eles viviam em comunidades afastadas. E em Israel, a sorte do leproso ela foi resumida lá em Levítico, capítulo 13. Levítico capítulo 13, nos versos 45 e 46, vai nos dar um panorama, uma ideia de como vivia um leproso. Diz assim: quem ficar leproso
apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. E enquanto tiver a doença, estará impuro, ele viverá separado, fora do acampamento. É uma realidade muito distante de nós, né? Nós não imaginamos alguém que por causa de uma doença precisa viver afastado da sociedade, descabelado, e quando se aproximar de outras pessoas precisa chegar gritando para anunciar que ele está chegando naquele lugar. Nós não conseguimos imaginar que isso aconteça nos nossos dias, né? Mas notem, irmãos, que a lepra, ela era muito mais terrível do que algo físico. O leproso, ele perdia muitas outras coisas além da sua saúde. Primeiramente, o leproso ele perdia o seu nome. Ele não passava a ser fulano que tem lepra, ele passava a ser um leproso e só. O leproso ele também perdia a sua ocupação. Ele não era mais útil para o seu trabalho. A partir do momento que ele adquiria essa doença, ele precisava abrir mão de todos os seus trabalhos, todos os seus deveres, ele não servia mais para isso. Ele também perdia a sua família, não seria mais possível ele se assentar com seus familiares para uma refeição, por exemplo. Um leproso, ele perdia o seu convívio social e ele era conhecido naquela época como um morto-vivo. Imagine alguém que é conhecido como um morto-vivo, por duas razões. Primeiramente, por causa da sua aparência. Eu não sei se vocês já viram algum filme, alguma série que mostra um leproso naquela época, né? Mas era uma aparência repugnante, difícil de se ver. E ele era conhecido como um morto-vivo, não apenas pela sua aparência, mas também por causa da possibilidade de cura. Era quase que impossível se curar um leproso, assim como um morto-vivo. Era como se ressuscitasse um morto, alguém curar um leproso. E quando nós entendemos essa realidade da lepra, quão terrível a lepra era, nós até ficamos constrangidos quando nós nos sentimos rejeitados por alguma coisa, né? E nós nos sentimos rejeitados com muita facilidade. Não sei você, mas talvez em algum momento da sua vida você se sentiu rejeitado por coisas tão pequenas que depois você falou: por isso eu fiquei tão triste, isso me entristeceu tão profundamente. Nós nos sentimos rejeitados quando alguém não nos dá um bom dia, quando o irmão passa, né, corrido por nós e nem nos cumprimenta. Às vezes ele estava só sem óculos, né, não reconheceu e passou direto. Mas nós nos sentimos profundamente ofendidos por isso. Nós nos sentimos rejeitados também quando nós não somos os primeiros escolhidos para alguma coisa. Vamos dividir os times do futebol, né, e vamos ver quem é que vai ficar por último. Esse é o rejeitado. E essas coisas nos marcam e nos deixam tão tristes. Mas quando nós vemos a realidade de alguém que de fato, realmente era rejeitado, como um leproso, nós dizemos: as nossas rejeições são pequenas demais. E com isso eu não quero minimizar a sua dor, irmão. Eu não quero dizer para você que tudo que você sofre, tudo que você passou e viveu é bobagem. Não é isso que eu quero te dizer, mas eu quero te dizer que as coisas pelas quais você sofre são pequenas demais para o tamanho do Deus a quem você serve. O mesmo Deus que curou leprosos, o mesmo Deus que foi atrás do rejeitado, é o Deus que vem até nós, é o Deus que nos alcança, é o Deus que nos cura. Por isso que há esperança. E nós desanimamos rápido demais por coisas banais. Perdemos a esperança, perdemos o brilho nos olhos, perdemos a vontade de viver. Eu lembro de um testemunho missionário que me marcou muito. O missionário foi a uma região muito pobre e ele perguntou a uma criança qual era o seu sonho. E aquela criança disse que não tinha um sonho. A realidade que ela vivia, o contexto era tão cruel, tão difícil, que não lhe permitia sonhar. Imagine que tristeza é não sonhar. E eu fico imaginando aqueles homens leprosos, isolados da sociedade. Que tipo de sonho tinha um homem leproso? Que tipo de esperança, que tipo de expectativa havia em um homem leproso? Se não esperar que a sua doença se agravasse e a morte chegasse. Mas
Eu imagino também que, de alguma forma, essa notícia, uma notícia muito esperançosa, começou a se espalhar. Talvez de boca em boca, talvez algum conhecido falou para o outro, e uma notícia foi se espalhando, a ponto de chegar em um vilarejo muito isolado, o leprosário, onde ficavam aqueles homens afastados da sociedade. E a mesma notícia que um dia chegou para mim e chegou para você, chegou também para aqueles homens leprosos. A notícia de que havia um homem cheio de poder, que era capaz de transformar a vida de alguém. Um homem cheio de poder que era capaz de curar as nossas feridas. Um homem cheio de poder estava ali, entre eles, próximo a eles. Havia esperança. Aqueles homens leprosos podiam voltar a sonhar, podiam voltar a ter uma expectativa de vida. Eu imagino que a esperança começou a agitar aquela comunidade miserável, uma comunidade que vivia tristeza, luto todos os dias. Mas essa notícia chegou até eles, chegou até nós também. Por isso nós estamos aqui. Por isso você está assistindo essa transmissão. Porque essa notícia chegou. Existe alguém que pode curar as suas feridas, existe alguém que tem poder para fazer algo impossível aos olhos dos homens. Existe alguém que tem poder para fazer algo sobrenatural na sua vida. Isso deve nos encher de esperança. Eu imagino que alguns leprosos ignoraram essa notícia. Eu imagino que alguns deles disseram: quem em sã consciência iria se preocupar com nós, homens tão miseráveis? Eu imagino que muitos deles ignoraram, mas especialmente dentro de um leproso, em seu coração brotou essa esperança. E esse homem então, ele foi capaz de quebrar aquelas regras cruéis da sociedade. E o texto, no verso 40, diz que esse leproso aproximou-se de Jesus. Essa é a primeira palavra que está aí. E Lucas, no outro relato, um relato paralelo a esse, Lucas, que era médico, ele dá um detalhe, ele diz que esse leproso estava coberto de lepra. O que significa que a doença daquele homem já estava muito avançada. Mas esse homem, ele atravessa uma multidão, ele supera todos os obstáculos, ele aproxima-se de Jesus. Aproximou-se de Jesus um leproso. E aquele homem tinha todos os motivos para estar desanimado, para continuar no leprosário, para não se levantar e não fazer nada. Mas ele faz algo. Ele se aproxima de Jesus. Havia algo diferente nele. E esse algo é a sua fé. E esse é o primeiro ensinamento que eu quero que você preste atenção nesse texto. Há esperança para quem tem fé. Há esperança para quem ouviu essa notícia de que existe um homem com poder e esse homem pode transformar a sua vida e essa pessoa creu nisso. Isso é fé. Há esperança para quem tem fé. E naquele tempo, como eu falei, exigia-se que esse leproso mantivesse distância de todas as pessoas. Alguns estudiosos dizem que essa distância seria de até 50 passos. Mas esse leproso, ele quebra essas regras e ele se aproxima de Jesus. E irmãos, nós temos muito que aprender com a atitude desse leproso. Muito que aprender. Porque muitas vezes na nossa vida nós precisamos quebrar algumas barreiras impostas até por nós mesmos e nos aproximarmos de Jesus. Existe alguma causa impossível a ser resolvida na sua vida? Pense comigo sobre isso. Se sim, a dica que esse texto nos dá é: aproxime-se de Jesus. Existem feridas emocionais, feridas espirituais, que te acompanham há muito tempo. Então aproxime-se de Jesus. Aproxime-se daquele que tem poder para curar essas feridas. O seu coração, nessa tarde, está completamente quebrado, desanimado, desesperançado, achando que não tem outra solução para a sua vida. Aproxime-se de Jesus. Se você entendeu que a lepra do pecado te infectou, que você é um pecador que carece desesperadamente de alguém que pode te purificar, então aproxime-se de Jesus. E o leproso, ele não apenas aproximou-se de Jesus, mas é muito interessante ver as palavras que ele disse. Ele não falou: Senhor, eu determino a cura. Foi isso que ele falou? Não. Ele não falou: Senhor, eu ordeno que o Senhor me cure.
Eu ordeno que o Senhor transforme agora essa ferida. Ele não falou nada disso, mas o texto diz que ele suplica ao Senhor de joelhos. Veja comigo o verso 40. Rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Esse leproso se coloca à disposição do Senhor. E esse homem, ele não havia feito uma pós-graduação em teologia. Ele não era um mestre da lei. Ele não era alguém extremamente sábio. Não temos muitas informações a respeito dele. Mas ele se aproxima do Senhor com fé. Eu não estou te dizendo que o estudo não é importante. Pelo contrário. Por falta de estudo das Escrituras, de conhecer profundamente a palavra de Deus, muitas pessoas estão sendo enganadas, levadas ao erro, a falsas curas, a falsos mestres. Não é isso que eu estou te dizendo, mas eu te digo que o estudo das Escrituras precisa andar junto com a fé. A fé nesse Deus Todo-Poderoso, a fé nesse Deus que pode operar maravilhas, que é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Essas coisas precisam andar juntas. E muitas vezes falta-nos fé. Como nós esquecemos com tanta facilidade desse Deus tão poderoso, né? Um probleminha pequeno na nossa vida aparece e nós perdemos a esperança, perdemos a fé, desanimamos. Com tanta facilidade, tão rápido. Falta-nos fé, nós precisamos de fé. Essa fé, ela é indispensável para as ações de Deus. Eu preciso confiar e eu preciso me colocar submisso à vontade do Senhor. Veja que aquele leproso falou: se tu quiseres, podes purificar-me. Ou seja, se o Senhor me curar, eu creio que o Senhor fez isso porque tem poder. Mas se o Senhor não me curar, eu ainda creio que o Senhor é Deus. Aquele homem, ele reconheceu que ele precisava de um Salvador. Ele reconheceu que a sua lepra não poderia ser curada de uma outra forma, a não ser por esse Deus. E a lepra desse homem estava muito visível para ele. Bastava ele olhar para suas mãos, para o seu corpo, ele iria identificar que ele era um homem leproso. Mas a nossa lepra, o nosso pecado, não está tão evidente assim. Nós não olhamos para a nossa mão e vemos: eu sou pecador, eu preciso de alguém que me purifique. Não é assim. Muitas vezes nós nos esquecemos de quão pecadores nós somos. Muitas vezes o nosso pecado, ele está tão escondido que nós nos esquecemos de quão pecador nós somos. E nós precisamos dessa postura desse homem, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de alguém que nos purifique. Isso precisa acontecer. Há um relato de que certa vez, uma duquesa de Buckingham, ela foi ouvir o George Whitefield pregar. Imagine aquela mulher toda chique chegando naquele lugar, com suas joias, com todos os seus bens, e ouvir um pregador falar: todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis. E conta-se de que aquela mulher falou: é monstruoso ouvir uma coisa dessa, de que nós temos um coração tão pecaminoso, que nós somos tão miseráveis quanto aquelas pessoas que rastejam pela terra. Isso é altamente ofensivo, isso é altamente insultuoso. Eu não consigo imaginar que vocês apreciem esse sentimento que vai tanto de acordo com a alta posição que nós nos encontramos, que vai de acordo com a boa criação que nós tivemos. Como podemos ser ofendidos dessa forma? Quem pode nos chamar de pecadores? Mas o pecado, ele muitas vezes está escondido. Existem muitas pessoas que não entenderam isso, que não entenderam, não aceitam que são pecadoras, que não entenderam seu estado miserável e sua carência por um Salvador. E esse homem, ele entende. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode curar-me. Se o Senhor não me curar, ou se o Senhor não curar uma ferida, tenha certeza, meu irmão, Ele vai te sustentar. Ele vai te dar graça. Ele vai fortalecer a sua fé. Ele vai estar com você. E Ele não vai desperdiçar o seu sofrimento. Mas aqui, a vontade do Senhor é curar aquele leproso. Essa é a vontade do Senhor. E o verso 41 vai dizer que Jesus, profundamente compadecido, eu acho lindo esse detalhe,
que Jesus se compadeceu daquele homem. E profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fica limpo. A vontade do Senhor para aquele homem era curá-lo. E esse é o segundo ensinamento que eu quero trazer para você. Há esperança para o pecador. Aquele homem estava em uma condição extremamente suja, imundo, desprezado, rejeitado por tudo e por todos. Mas há esperança para pecadores, como ele, como eu, como você. E o pecado, assim como a lepra, tem contagiado todos nós. E contagiado de duas maneiras, principalmente. A primeira delas é dizer que, assim como a duquesa de Buckingham, você não pode ser chamado de pecador. Que não há pecado em você, que você é tão bom para ser chamado assim. Que você não peca tanto assim, que os seus pecados não são tão não ofendem tanto a Deus assim. Essa é a primeira mentira do pecado. E a segunda mentira é de que você é tão impuro, tão sujo, tão miserável, que não é digno de se aproximar do Senhor. É outra mentira que o pecado nos conta e nos faz acreditar. E acreditando nessa mentira, muitas pessoas pecam e se afastam da igreja, se afastam do corpo de Cristo, se afastam da meditação das Escrituras, se afastam mais ainda, ao invés de se aproximarem daquele que tem poder para transformá-las. Mas com Jesus, irmãos, as coisas acontecem de uma forma diferente. Veja que Jesus foi cheio de compaixão até aquele leproso. Ou seja, em Cristo, o desprezo é substituído pela compaixão. Todos os homens haviam desprezado aquele leproso. Cristo sente compaixão e toca em suas feridas. É por isso que você nessa tarde pode dizer ao seu coração desesperançado a seguinte coisa: há alguém cheio de compaixão que pode tocar nesse coração ferido, leproso, contaminado pelo pecado, sujo, desesperançado. Há alguém que não te deixa sozinho, isolado, rejeitado. Há alguém que se aproxima, toca com sua poderosa mão nas suas feridas e transforma a sua vida. E foi isso que Jesus fez, ele tocou naquele homem. E eu imagino que fazia muitos anos que aquele homem não recebia o toque de ninguém. Vivia tão isolado, tão rejeitado, que eu acho que ele não sabia nem mais o que era um toque. Se aquele homem ele tivesse uma esposa, ele não lembrava do seu toque. Se aquele homem tivesse filhos, ele não havia experimentado os abraços dos seus filhos, esse momento de tristeza. Se aquele homem estivesse em qualquer situação familiar, certamente ele ansiava por um toque. Ele desejava o toque de alguém. Há muito tempo ninguém o tocava, pelo contrário, as pessoas o evitavam. E eu imagino o choque das pessoas que presenciaram aquele momento. Jesus se aproximando de um leproso. Jesus, o Todo-Poderoso, curvado sobre um leproso prostrado e toca nas feridas desse homem. Aqueles homens devem ter ficado com os olhos arregalados e dito: o Senhor Jesus agora pode ficar impuro. Mas não é isso que acontece. É maravilhoso ver que ao tocar naquele homem, Jesus, ele não fica contaminado pela lepra do homem. Pelo contrário, aquele leproso, ele fica purificado e ele é contagiado pela santidade de Jesus. E assim como a lepra, irmãos, o pecado contamina. O pecado, ele rouba a nossa alegria. O pecado nos deixa imersos em tristeza. É por isso que há tanto suicídio na nossa geração. É por isso que há tantos lares destruídos. É por isso que há tantas pessoas sem esperança. Porque elas se deixaram dominar pelo pecado. Essas pessoas vivem como leprosos. Pessoas esquecidas, como alguém que está afastado, como alguém que não é amado. Mas elas precisam se lembrar desse Deus. Outras pessoas vivem, ainda que dentro da igreja, ainda que frequentando dominicalmente os cultos, como leprosos. Vivem como pessoas que vivem uma vida de pecado, de sujeira e se acostumaram com isso. Isso não incomoda mais. Mas o Evangelho nos confronta a identificarmos em nós essa sujeira.
e nos aproximarmos daquele que pode nos purificar. E não adianta procurar em outro lugar. Vocês jovens, não adianta procurar no videogame um escape para a sua lepra. Não adianta você procurar na irrealidade dos filmes, da novela, uma coisa que te tire da sua realidade atual, da sua síndrome de rejeição. Não adianta. Não adianta você mutilar o seu corpo, não adianta você tomar remédios para dormir, para escapar dessa realidade tão cruel que você vive. Nada disso adianta. Somente Jesus é poderoso para salvar e para curar a lepra do nosso pecado, para nos tirar dessa situação miserável que nós nos encontramos. Somente Jesus tem poder para fazer isso. E essa cura de Cristo, ela é completa. Quando Jesus cura, Ele cura de uma forma completa. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, não há lepra em estado tão avançado, não há pecado tão terrível que o Senhor não possa alcançar e transformar. Não há um vício de anos e anos que o Senhor não possa transformar, retirar da sua vida, arrancar da sua realidade. E nós precisamos crer nesse Deus, crer nesse Jesus aqui, que é o mesmo. Jesus, Ele continua curando. Muitas pessoas creem no Jesus histórico, né? Houve um profeta que veio na terra, eu creio nisso. Muitas pessoas creem no Jesus que agitou multidões, que levou a multidão junto com Ele. Mas poucas pessoas creem nesse Jesus, nesse Deus que tem poder para salvar um pecador. Nesse Deus que tem poder de ir até um leprosário e trazer de volta a esperança de alguém que não tinha mais esperança, que só estava esperando a hora da sua morte. Esse Jesus é esse Deus que tem poder. E nós cremos em outras coisas, nós cremos em lenços superpoderosos. Nós não, né? Há quem crê. Há quem crê em pessoas que fazem curas estranhas, usando objetos estranhos. Nós temos facilidade para crer nessas coisas, mas veja que Jesus, Ele não é um showman. Ele cura de uma maneira silenciosa, discreta. Ele toca naquele homem e diz, quero, fica limpo. E eu quero concluir com esse ensinamento de que há esperança para os incuráveis também. Há esperança para os incuráveis. Eu imagino aquele homem vendo as suas mãos voltarem a nascer os seus dedos que a lepra havia corroído, os seus pés voltando a ter dedos, as suas sandálias estourando porque agora precisavam comportar pés perfeitos. Eu imagino aquele homem sentindo as suas feridas serem curadas, a sua pele voltando a ser macia, normal, natural. E é esse Jesus que nós cremos, o Jesus que cura os incuráveis, o Jesus que purifica os leprosos, o Jesus que dá vista aos cegos, o Jesus que ressuscita os mortos, que acalma tempestades, que anda sobre o mar. Esse é o Deus em que nós cremos. O Deus que acalma a tempestade que há no seu coração, o Deus que traz de volta a esperança para um coração leproso, corroído pelo pecado, desesperançado, triste. Nós cremos nesse Deus. E não existe milagre maior que o Senhor possa operar, que não seja salvar um pecador, tirar um homem de um estado miserável e devolvê-lo a alegria de viver, o brilho nos seus olhos, devolvê-lo a esperança da vida. E meus irmãos, aquele homem foi curado. E a partir daquele momento ele precisaria desenvolver novos hábitos, não viver mais como um leproso, não voltar ao leprosário, não ficar ali em contato com os outros leprosos, mas ele precisava de um novo estilo de vida. Ele precisava andar com novas pessoas e bem assim somos nós. Se você foi alcançado pelo Senhor Jesus, se Ele tocou nas suas feridas e te curou, você precisa de uma nova postura, de novos hábitos. A lepra ficou para trás. Você precisa agora buscar fazer coisas que você não fazia antes. Você precisa agora buscar comunhão com esse Deus, buscar conhecer mais profundamente a palavra desse Deus. Você precisa deixar o passado para trás, e o passado agora serve apenas como referência e mostrar, olha o que Deus fez comigo. Deus me tirou desse passado miserável e transformou a minha vida. Por fim, eu quero que você entenda e renove a sua esperança nessa tarde, porque esse Jesus, esse Deus, continua restaurando lares rompidos. Esse Deus continua restaurando casamentos quebrados.
Esse Deus continua enxugando as lágrimas de pessoas que estão imersas em depressão. Esse Deus continua transformando vidas e esse é o maior milagre que Ele pode fazer. Marcos relata essa cura aqui desse leproso, não por causa da cura em si, né? Mas para nós lembrarmos de uma coisa: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo tem poder para transformar pessoas, para transformar vidas, para transformar leprosos e para transformar a lepra, o pecado do nosso coração. Que Ele nos dê esperança, nos encha novamente com a alegria da salvação. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de milagres, Pai. E nós cremos nesse Deus. Nós cremos em Deus que pode, nesta tarde, transformar vidas. Que pode incomodar alguém que está com um pecado tão escondido, tão enraizado, que não consegue enxergá-lo. Mas que o Senhor possa incomodar esse coração e possa trazê-lo para perto de Ti. Que essa pessoa se aproxime do Senhor, arrependida, prostrada, de joelhos, clamando e crendo no Teu poder. Pai, restaura lares que estão quebrados, restaura casamentos, Pai. Cura feridas emocionais que há tanto tempo acompanham pessoas, Pai. Que o Senhor possa nos dar ânimo, que nós possamos ser um povo cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança, e que isso possa contagiar todos à nossa volta com a esperança do Evangelho que é Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.